Bom dia a todos. A nossa satisfação em poder novamente estarmos aqui em nossa casa, logicamente tomando todos os cuidados possíveis, mas esse retorno já é um sucesso, já faz parte de um progresso muito grande. Que todos possam ser bem-vindos ao CEGESP e que se sintam em casa, através da paz que emana de toda a equipe espiritual da casa e com certeza com a presença de Jesus aí nesse momento, que possam se sentir de todas as formas bem acolhidos pelo CEGESP. Algumas informações a respeito. A participação nessa atividade de domingo, ela ainda se faz necessária através de inscrições, através do grupo de WhatsApp. Então, a participação para quem quer participar pela parte da manhã, às 10 horas da manhã no domingo, é feita na quinta-feira. E para quem quer participar na parte noturna, às 19 horas, a inscrição é feita na sexta-feira. É disponibilizado através do grupo a ficha de inscrição e todos que queiram podem fazer as suas inscrições, assim como já foram feitas de vocês que estão aqui hoje, né? Como vocês podem ver, foi reduzido, acho que para 30%, é isso, Anderson? A nossa capacidade aqui, nós temos lugar para aproximadamente 150 pessoas e hoje nós estamos com 40 no máximo aqui. Então, a redução foi bastante significativa e os cuidados que estão sendo tomados nesse sentido são muito grandes. Quanto com respeito à água fluidificada, ela vai ficar lá no balcão da entrada. É lógico que, da mesma forma como ela ficaria aqui, lá está sendo também fluidificada. Então, todos chegam, deixam lá e na saída pegam a sua garrafinha e sem problemas, né? A questão do passe, o passe será aplicado de forma coletiva. Nós não podemos usar a nossa sala de passe aqui atrás, em função do espaço. Então, ao final da palestra, todos permanecem nos seus lugares, os passistas virão aqui para frente e, através da imposição de mãos, esse passe será aplicado. Também com a mesma validade, também com os mesmos recursos que seriam se fosse aplicado lá atrás. A casa também já está à disposição com um grupo de estudos na segunda-feira, a partir das 8 horas, através do aplicativo Meet, né? Para quem queira participar desse estudo, ele está sendo aplicado todas as segundas a partir das 8 às 9 da noite. E todos são convidados durante o dia no dia que antecede a reunião, né, o curso, é disponibilizado o link para que todos possam ter acesso. E posso afirmar para vocês que está sendo bastante participantes nesse curso. E está sendo bem bacana o curso, né? São através de um livro que fala sobre me ajude, Júnior, são as mensagens do Evangelho por Emmanuel, tá? A cabeça não consegue guardar tudo mais. Então, esse na segunda-feira, todos estão convidados. Às quartas-feiras à tarde, nós estamos tendo também o atendimento aqui, a partir das 14 horas até as 17, logicamente. O atendimento é individual, né? Mas quem precisar de alguma conversa fraterna, quem quiser tomar algum passe, a casa está atendendo nas quartas-feiras a partir das 14 até as 17 horas, é só chegar aqui também. E agora no domingo, iniciamos a semana anterior, as atividades, tem uma atividade às 10 horas, né? Com o passe, com a palestra, o passe, a fluidificação de água, e às 19 também, mesma situação, tá? A palestra que é feita
pela manhã e é repetida às 19 horas. Então quem quiser pode optar às 10 ou às 19, quiser vir nas duas também, é só se inscrever, tá bom? Então, para iniciarmos a nossa atividade de hoje, eu vou pedir para a nossa companheira Vanilce trazer a nossa leitura. Olá, sejam bem-vindos. A mensagem de hoje, Fé Inoperante, foi tirada do livro Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em quem redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé na essência é aquele embrião de mostarda lá do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras do desenvolvimento de sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, esta mensagem, Fé Inoperante, foi retirada do livro Fonte Viva, escrito por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Convido a todos agora para nos unir numa oração. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nosso agradecimento pela oportunidade que nos renova de aqui estarmos para recebermos um pouco mais dos ensinamentos do Teu Evangelho. Agradecemos, Mestre querido, por tudo aquilo que nos dás no nosso dia a dia, por tudo aquilo que temos e somos, Senhor. Pela oportunidade da vida, da reencarnação, enfim, Senhor, por tudo aquilo que temos de necessidade para o nosso progresso espiritual. Nossa rogativa, Mestre querido, é para que possamos aproveitar da melhor maneira possível o estudo deste dia, que será trazido pelo nosso companheiro Júnior, para quem pedimos a Tua proteção, para que ele possa, da melhor maneira possível, trazer esse ensinamento e que possamos, da melhor maneira possível também, aproveitar. A nossa rogativa por mais esse dia e que possamos manter-nos na Tua paz. Fica conosco, Mestre querido, hoje sim, que assim seja.
Olá a todos, é com grande alegria que eu volto a ocupar essa tribuna presencial, né? Ver a nossa casa repleta de amigos, de irmãos, ainda com as devidas precauções em relação a essa pandemia que nos assola, mas que bom que estamos juntos, que retornamos, que estamos nos encontrando novamente, nesse que é chamado o novo normal, que isso seja apenas provisório e que logo possamos retornar com as nossas atividades plenas, com nossa casa cheia, livres dessa preocupação, desse vírus que nos aflige. Sejam todos muito bem-vindos ao CEGESP, sintam-se sempre à vontade, sintam-se em casa, pois essa é a nossa casa. Que a equipe espiritual do CEGESP possa acolher a cada um de vocês, possa nesse momento estar atendendo a cada um segundo suas necessidades, segundo os seus merecimentos e de acordo sempre com a justiça e com a vontade divina. Nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse capítulo me chama bastante atenção, porque Allan Kardec conseguiu resumir em um único capítulo a insistência com que o Cristo nos cobra e nos concita ao trabalho. A exemplo do que nos disse a mensagem inicial a respeito da fé inoperante, a fé sem obras é morta. E nesse capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um apanhado de ensinamentos do Cristo, de ensinamentos evangélicos, e que todos eles têm por objetivo esse convite ao trabalho, esse convite à obra. E ele começa esse capítulo com a parábola do festim de bodas, registradas por Mateus no seu capítulo 22, onde Jesus conta a história de um rei que resolve dar a festa de núpcias, a festa de casamento do seu filho, as bodas, e envia seus servos até a cidade para que chame aqueles que estavam na lista de convidados. E esses convidados simplesmente ignoram o convite. O rei então resolve mandar novos servos e insistir no convite, pois a festa já estava pronta. Novamente os convidados ignoram, desprezam e chegam a ponto de cometer humilhações e até assassinatos contra esses servos. O rei então, indignado com aquela situação, derrama sua ira sobre os convidados e chama novos servos para que então vão às estradas, às entradas e às saídas da cidade e tragam para a festa todos aqueles que forem encontrados nas ruas, conforme nos diz o texto, bons ou maus. Isso é feito. A sala, o salão onde seria dada a festa fica cheio, todos postos à mesa. Esse rei entra então nessa festa para recepcionar seus convidados e se depara com um desses convidados que não estava apropriadamente vestido, não usava a túnica nupcial. Imediatamente esse rei chama seus servos, manda amarrar este convidado pelos pés e pelas mãos e jogá-lo nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola envolve uma profundidade na sua explicação, nos seus ensinamentos, mas que nós não iremos abordar hoje. Então, para aqueles que ainda não conhecem, não tiverem assistido, eu recomendo 2 palestras disponíveis no YouTube, as duas com o mesmo título, O Festim de Bodas, uma de Haroldo Dutra Dias e outra de Arthur Valadares, as duas de aproximadamente 1 hora,
onde os dois se dedicam única e exclusivamente a nos explicar, a nos trazer os ensinamentos e as representações que existem nessa parábola. Todo o seu significado histórico, o vínculo com os primeiros mensageiros do Cristo, os primeiros profetas do Antigo Testamento. Então, aqueles que quiserem, fiquem à vontade de procurar essas duas palestras, o Festim de Bodas por Haroldo Dutra Dias e o Festim de Bodas por Arthur Valadares. Mas nós vamos nos apegar apenas no convite hoje, né? O rei convida seus súditos, seus amigos, que ignoram o convite. Novamente volta a convidá-los, além de ignorar, eles reagem negativamente contra os servos. E por fim, ele estende esse convite a todos, e mesmo estando convidado, um deles não apresenta a vestimenta necessária e é expulso dessa festa. Então nós vamos entender o porquê, o que há aí de errado. Lá no item 4 do mesmo capítulo, Kardec já nos traz um trecho de Lucas, do capítulo 13, versículos 23 a 30, a respeito da porta estreita, que eu vou ler esse trechinho na íntegra. Tendo-lhes alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticai a iniquidade. Então nós temos lá a situação do convite, temos a situação da porta estreita, aqueles que conviveram com o Mestre, conviveram com o Cristo, mas na hora de serem ajudados, de serem atendidos pelo Cristo, Cristo os afasta, mesmo eles tendo tido esse convívio. Kardec continua, no item 6, ele nos traz um trecho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, que nos diz o seguinte: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Kardec prossegue, item 10: o servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas haja confiado. Essa cobrança, esses textos evangélicos seguem, e já nas instruções dos Espíritos, no item 13 desse mesmo capítulo, uma mensagem de Mateus, um trecho de Mateus, na mensagem assinada por um espírito amigo, em 1862, que nos diz o seguinte: aproximando-lhe dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará,
e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. E temos outros textos evangélicos ainda nesse capítulo. O item 7, por exemplo, registrado por Mateus e por Lucas: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada e grande foi a sua ruína. Por que é que nós trouxemos todos esses ensinamentos evangélicos? E por que é que Kardec resolveu juntar todos esses ensinamentos no mesmo capítulo? Todos eles, desde a parábola do festim de bodas até a penúltima leitura que nós lemos, que é a que consta no item 13, muito será dado àquele que já tem, a quem mais é dado, ainda mais se lhe será dado em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Elas nos convidam a uma fé operante, ao contrário do título da mensagem que foi lida no início. Como nós sempre falamos nos estudos, quando falávamos do Evangelho do Cristo, o Evangelho do Cristo é uma mensagem que pede ação, que pede movimento. O Evangelho do Cristo não aceita apenas contemplação, não aceita apenas adoração. O Evangelho do Cristo não aceita fé sem obras. As instruções dos Espíritos, além dessa assinada por um espírito amigo em Bordeaux, em 1862, traz no seu item 16, a que tem por título "Pelas suas obras é que se reconhece o cristão", assinada por um espírito chamado Simeão, no ano seguinte, também em Bordeaux, 1863. E Simeão deixa muito claro que quando Cristo nos diz que a árvore se reconhece por seus frutos, e que aquela que produz maus frutos será queimada, ele se refere a nós. Quando nós recebemos essa mensagem, e hoje não temos mais desculpa para dizer que não temos acesso à mensagem, diferente do que era no início do cristianismo, onde as pessoas se reuniam às escondidas, por medo de serem perseguidas, por medo de serem sentenciadas à morte. Hoje o Evangelho do Cristo, seja o Evangelho trazido até nós pelas diversas versões da Bíblia, das diversas religiões que se utilizam dessas Bíblias, seja pelo Espiritismo e pelas mensagens que os Espíritos nos trouxeram e que foram reunidas e codificadas por Allan Kardec, estão à disposição de todos. Não podemos mais protelar, não podemos mais explicitar ignorância. Nós temos acesso a todas essas informações. O Espiritismo nos traz o Evangelho redivivo, o Cristo redivivo, não o Cristo crucificado, o Cristo vivo que vive em nossas vidas e que vive em nossos corações. E esse Cristo, durante todo o seu messianato, durante todo o seu ministério, em momento nenhum ele demonstrou a contemplação, a falta de ação. O ministério do Cristo foi todo pautado na ação, no trabalho, no amor ao próximo, na caridade, no ensinamento. O Cristo em momento nenhum disse durante o seu ministério que nós deveríamos só ficar falando, só conversando. Ele tem os seus momentos belíssimos, como o próprio Sermão do Monte, mas ele viveu aquele Sermão do Monte no seu ministério. Ele aplicava aquilo que ele falava no seu dia a dia. E nós, muitas vezes, como nos diz o texto de Simeão, vestimos a roupinha do Cristo,
e nos achamos cristãos. Nós lemos a Bíblia, lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, batemos no peito, gritando que somos cristãos, mas fechamos os olhos às necessidades alheias. Ser cristão não é acreditar no Cristo, é seguir os seus ensinamentos, é seguir os seus exemplos, a sua exemplificação no dia a dia. E Kardec nos deixa muito claro que esse convite, essa túnica nupcial de que a parábola do Cristo nos fala, é justamente obedecermos, atendermos às leis divinas, que nas palavras de Kardec se resumem a fora da caridade não há salvação. E novamente voltamos à caridade. Não é a caridade dos trocadinhos, as moedinhas no sinal. Não são aquelas roupas bolorentas e puídas que temos no guarda-roupa, que quando troca a estação, nós nos desfazemos para nos livrarmos daquilo e direcionamos para alguém. Isso também vai ajudar alguém, sem sombra de dúvida. Mas a caridade, como entendia Jesus, é muito maior. Benevolência para com todos, sermos bons para todos que nos cercam, independente da forma como eles nos tratam. Nós não devemos pagar o mal como o mal. Cada um oferece aquilo que tem em seu coração. Se alguém me trata mal, se alguém me despreza, se alguém me causa algum tipo de mal, é porque naquele momento era isso que ele tinha dentro dele. E se ele tem esse mal nele, seja por uma situação momentânea, ou porque ele se compraz nisso, porque ele ainda não teve as oportunidades que nós tivemos, ou mesmo tendo as oportunidades, não teve o despertar da consciência para que pudesse dar os primeiros passos nessa evolução, nós devemos ser o meio pelo qual ele pode atingir esse processo, respondendo o mal como o bem. Nós não podemos vibrar e reagir da mesma maneira que ele. Então a benevolência para com todos, não é para com os nossos, não é para com os espíritas, não é para com os guarapuavanos, nem para com os brasileiros, é para com todos, encarnados e desencarnados. Vibremos positivamente, pensemos positivamente, oremos por todos. Benevolência, sermos bons para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Poxa, meu irmão, meu colega, meu amigo me fez alguma coisa de ruim, mas eu sou cristão, eu vivo o ensinamento do Cristo, eu tenho a semente do Evangelho germinada no meu coração e na minha mente. Então eu vou ser indulgente, eu vou entender que esse meu irmão ainda não tem a mesma condição que eu tenho, ele não teve o despertar de consciência que eu já tive. Então eu vou ser indulgente, eu vou entender que aquilo é um momento, é uma situação, e que eu não posso me utilizar dessa situação para classificar ou para reagir àquela pessoa. E aí vem o perdão das ofensas. Se esse mal, se essa ofensa é tão grande a ponto de me atingir realmente, que eu tenha a hombridade e a humildade de perdoar essa ofensa, porque veio de um irmão menos favorecido espiritualmente, moralmente ou até intelectualmente. É a isso que o Cristo nos convida. É isso que o Cristo cita como sendo a túnica nupcial. As nossas vestes de virtudes que nos levam às festas de núpcias, às bodas de núpcias, que é o que o Cristo fala, o reino de Deus nesse mundo. A nossa perfeição relativa, os planetas felizes, para os quais, invariavelmente, vamos nos dirigir. Alguns mais devagar, outros mais rápidos, mas todos iremos para o reino de Deus. Todos nós temos por objetivo, desde a criação, quando fomos criados simples e ignorantes pelo Criador,
Nosso objetivo é a felicidade plena. Ainda não a atingimos e com certeza ainda estamos bastante longe de atingi-la. Mas são esses pequenos esforços, são esses pequenos passos que nos capacitam, que vão ornando a nossa túnica nupcial, para que possamos um dia então sermos dignos desse convite e estarmos preparados adequadamente para adentrar o salão das núpcias. Só que isso depende de nós, das nossas obras, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Não adianta dizer Senhor, Senhor, como o próprio texto evangélico fala, mas Senhor, não fizemos curas em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, mas só em meu nome. Não viveram aquilo que faziam. De que me adianta ocupar essa tribuna, falar, convidar vocês à atividade, à ação, à caridade, e eu sair aqui no portão, escorraçar o mendigo, sair fechando todo mundo no trânsito, xingando, agredindo? De que adianta eu ocupar essa tribuna e ser um tirano em minha casa, com meus filhos, com minha esposa? Não é a tribuna que me faz cristão, não é o Evangelho segundo o Espiritismo que me faz cristão, não é a Bíblia que me faz cristão, são as minhas atitudes, é o que eu aprendi desse Evangelho, o que eu aprendi dessa boa nova e que eu consegui internalizar, que eu consegui transformar em ação, que me fez melhor. Podemos fazer analogia com qualquer área da ciência, com qualquer escola, com qualquer curso. De que me adianta fazer um curso para ter um diploma, se eu não tiver adquirido aprendizado? Vou fazer um ensino superior de engenharia só para tirar diploma. O primeiro prédio que tentar botar de pé vai ruir. O Evangelho é da mesma maneira. Não adianta, e eu brinco que eu fiz isso quando criança, fazia o curso bíblico, eu estudava no colégio adventista, fazia o curso bíblico para pegar os diplominhas, porque valia nota no final do bimestre. De que adianta? De que adianta eu saber de cor e salteado, de trás para frente, a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não tenho essas informações dentro de mim, se eu não as coloco na prática? Então, principalmente a parábola do festim de bodas pode ser um tanto extremista, um tanto extremada, mas é justamente por isso. Não adianta receber e aceitar o convite e não me preparar para tal. Assim como nós, na nossa vida em sociedade, sermos convidados para uma festa de gala, para um casamento muito chique, e irmos de chinelo e bermuda para o casamento, para a festa de gala. Nós estaremos destoando do contexto. Para o festim de bodas com o Cristo, nós também não podemos estar destoando. Nós precisamos estar vestidos adequadamente, vestidos das nossas virtudes, das nossas qualidades, nossa túnica toda bordada de boas ações, toda bordada de caridade, porque é isso que vai nos gabaritar para sermos então dignos de entrar no reino de Deus. É esse convite, e o Cristo é muito reticente, é muito firme. Quantos exemplos de textos evangélicos, e além de outros que eu não li, citados por Marcos, além de Mateus e Lucas, que nos concitam ao mesmo esforço, que onde Cristo nos mostra o mesmo caminho, a ação, o trabalho, a fé com obras, a fé operante. É esse o convite. Por estarmos aqui, eu tenho certeza absoluta que nós aceitamos o convite, mas eu tenho certeza também de que todos nós ainda estamos tecendo as nossas túnicas nupciais. Nós ainda não estamos prontos para adentrarmos os salões das bodas com o Cristo. Nós estamos a caminho, estamos nos melhorando, estamos bordando, colocando as pedrarias da caridade, as pedrarias do amor ao próximo. Então, o convite que eu lhes faço é esse: aproveitemos essa oportunidade, aproveitemos as palavras do Cristo para nos vestirmos dessa túnica, para desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso amor ao próximo, nas mais simples coisas, começando sempre pelo próximo mais próximo,
aquele próximo que está conosco dentro de casa, aquele próximo que está conosco nas nossas relações de trabalho, aquele próximo que está conosco nas nossas relações educacionais. Comecemos a desenvolver a caridade. O Livro dos Espíritos nos diz que se conhece o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que são a mesma coisa, pelos esforços que faz em domar suas más tendências. Nós não seremos conhecidos como cristãos por nos tornarmos puros ou perfeitos da noite para o dia ou do dia para a noite, mas sim nos esforços que fazemos diariamente por nos melhorarmos, por nos tornarmos aptos a fazer parte do banquete com o Cristo. Esse é o meu convite, essa é a minha reflexão. Façamos o possível enquanto temos a oportunidade. Nós sabemos que a atual encarnação sempre é mais importante. É a que temos agora, é a que nos foi dada após muito pedirmos, até talvez implorarmos. Então não desperdicemos essa encarnação. Possamos aproveitar todas as oportunidades, todos os ensinamentos e trazê-los para dentro de nós, para os nossos corações, para as nossas consciências, para que um dia sim sejamos dignos de adentrar o reino de Deus, o reino dos céus, vestindo uma túnica nupcial resplandecente, tecida em caridade, em amor ao próximo, em benevolência, em perdão. Façamos esses esforços nas pequenas coisas, dia após dia, passo após passo. É isso que nós precisamos e é isso que Cristo nos convida. Muito obrigado. Agradecendo a cada um de vocês pela presença e ainda de pensamentos elevados ao alto, rogamos a Deus, o Senhor e doador da vida, e a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, que derramem sobre cada um de nós as bênçãos de que necessitamos nessa semana que se inicia, para que possamos cumprir com as nossas atividades corriqueiras, com as nossas rotinas, estendendo o nosso pedido a todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, aqueles nomes colocados na caixa de radiação, que recebam onde estiverem as benesses, as bênçãos e o amparo de que cada um necessita. Rogamos pela humanidade da qual fazemos parte, pelo nosso planeta em especial, pelo despertar da consciência dos governantes, mas também dos governados. Que saibamos cada um cumprir com as nossas tarefas, com as nossas obrigações, pelo bem maior da coletividade, respeitando, amando, auxiliando, assim como o Divino Mestre nos exemplificou. Concede-nos, ó Pai, as bênçãos de que necessitamos e sede conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.